até bom que foi um ambiente só para eles com o bebê, não é? E toda essa situação, olha eu, já entrando em juízo de valor aqui. Ok, vamos adiante. E o que vai acontecer? Então, está lá. Nasceu Jesus, está enfaixadinho na manjedoura. E o que está acontecendo neste momento? Vamos para uma outra cena. Louvor dos anjos e testemunho dos pastores. Ora, nasceu o Salvador. Dá para ficar sem que isso seja, vamos dizer assim, proclamado a altas vozes? É um momento de louvor para a humanidade. Jesus é como é que eu vou dizer assim? É uma dádiva de Deus para a humanidade. A permissão que Jesus teve de vir e trazer ele mesmo em pessoa o evangelho, isto foi para todos nós uma grande dádiva. Então, tudo isto precisava ser proclamado. E aí nós vamos para esta cena. Versículo 8. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. Então, tranquilo isto? Vera, seja bem-vinda. Ana Vanessa, seja bem-vinda. Então, eles estavam lá, os pastores, tomando conta lá dos rebanhos durante a noite. E o que é que aconteceu? Aproximou-se um anjo do Senhor. A glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Então, vejamos, à noite, não é como hoje em dia que nós temos as luzes da cidade, né? Então, à noite era iluminada pelas estrelas. E nisto vem um anjo. Da onde vem o anjo? Do alto. E ele vem iluminando a ambiência. Vejamos que não é alguém descendo, é alguém descendo em plena luz, iluminando a toda aquela ambiência. Iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: não tenhais medo. E os bons espíritos, eles têm um carinho e um cuidado tão grande conosco, que, vejamos, a primeira coisa que eles queriam era o quê? Acalmar os corações. Muitas vezes Jesus, quando ele apareceu, né, aos apóstolos, na casa onde estavam reunidos, escondidos, ele aparece e a primeira coisa que ele diz: não temais. Então, os bons espíritos, eles chegam, sabem que muitas vezes é exatamente isso que eles nos causam. Temor. Mas está iluminado, mas era a mamãe. Temos temor. Por quê? Porque é alguma coisa que não está, vamos dizer assim, não é da nossa vivência. Vermos desencarnados, muito mais desencarnados, trazendo toda esta luz, não é? Então, tememos. Mas era mamãe, mas mamãe morreu, aquela história. Como assim, mamãe, você morreu? Vai, eu oro pela senhora. Muitas vezes é difícil, não é? Nós nos mantermos serenos diante de alguém que não participa conosco do nosso plano mesmo amado. Mas eu não sinto isso, para mim é tranquilo. Ótimo, mas não devemos estranhar que nós, encarnados, tenhamos ou uma estranheza ou mesmo um temor diante desse fenômeno, vamos chamar assim. Então o anjo disse: não tenhais medo. E Cleia, seja bem-vinda, Carlos, seja bem-vindo. E ele complementa dizendo: não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo. Boa nova. Ora, o que quer dizer evangelho? Boa nova. Né? Eis que vos trago boas novas, boas notícias. Perdi, já mexi. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo, porque nasceu para vós, hoje, um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Então, ele está falando da cidade de Belém, mas ele não fala Belém. Ele não fala Belém.
Ele destaca que ele nasceu na cidade que nasceu, não por ser Belém, mas por ser a cidade de Davi. Isso já, para quem conhece as Escrituras, vai fazer uma referência, mas a cidade de Davi, e sendo reportado que ele é o Salvador, então ele só pode ser quem? O Messias, não é? Nasceu para vós, porque Jesus veio para nós. Isso é muito marcante, não é? Jesus veio para nós. É um amor tão sem limites, não é? Jesus foi enviado por Deus para nós. Um Salvador, que é o Cristo Senhor na cidade de Davi. Então, continuando a palavra aqui do anjo, ele vai dizer, não é, que ele é Salvador, é o Cristo. Ele diz do Salvador que é o Cristo Senhor. O Cristo é o Messias, ok? O Cristo é o termo grego para Messias. Então, é a mesma coisa. Messias e Cristo é a mesma coisa. Sendo assim, ele está fazendo uma referência à profecia do Antigo Testamento que fala da vinda do Messias. Então, ele diz, é ele. Messias é ele. Versículo 12. Este é o sinal para vós. Encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. Olha, se ele está numa manjedoura, ele não vai estar na casa de hóspedes. Ok? Manjedoura é aquele lugar onde se botava o feno, não é? Para os animais se alimentarem. Então, ali, para encontrar uma manjedoura, não ia ser dentro da casa de hóspedes. Já era, vamos dizer assim, menos difícil de achar, não é? Bebê numa manjedoura. Versículo 13. E de repente, atenção, nós estamos com quantos anjos agora? Um anjo. Desceu, iluminou tudo e falou para os pastores que ali estavam. Mas a cena não acaba aí. Quando ele acaba de falar, quem aparece? Juntou-se ao anjo, atenção para a palavra, uma multidão do exército do céu. O exército do céu é formado pelo quê? Por anjos, não é? Os anjos são o exército do céu. Então, foi uma multidão de anjos. Olha, deve ter sido um espetáculo. Imaginemos que tem registros das imagens no éter. Isso aconteceu. Tudo o que aconteceu na história humana está registrado no éter do planeta. No livro, Deus, não vou falar o nome porque provavelmente vou falar errado. Mas num dos livros do Projeto Imagem, se quem acompanha o Projeto Imagem lembrar, eu acho que sim. Eu acho que é sobre a questão da palestra na Casa Espírita, na Seara do Bem. Na Seara do Bem. Nós temos uma palestra onde o expositor fala sobre a parábola do semeador. Melhor dizendo, vamos falar de Memórias de um Suicida. Não tem jeito, eu não quero, mas sempre é o nosso livro que está lá. Quando os suicidas queriam reencarnar, mas antes disso vão... Memórias de um Suicida é um livro recebido pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, do espírito Camilo Cândido Botelho, que depois se revelou como sendo Camilo Castelo Branco, um grande escritor português que se suicidou no ano de 1890, aqui em Portugal. Então, lá no final da história de Memórias de um Suicida, quando eles já estão na cidade universitária, um dos professores havia sido, há 2000 anos antes, uma daquelas crianças que Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Esse espírito que hoje era professor na cidade universitária da colônia Maria de Nazaré, ele projeta Jesus, porque ele conheceu Jesus. Eles têm
um aparelho que projeta as lembranças dos espíritos, não só dos sofredores suicidas, projetando o momento do suicídio de cada um, por questões que quem for ler o livro verá, mas também, em termos didáticos, essa riqueza, não é? De ele falar de Jesus e mostrar Jesus. Então, vejamos que tudo o que aconteceu está registrado. E nós poderemos, talvez até já tenhamos visto, não é? Quando já estivermos no mundo espiritual, alguma apresentação de algum tema doutrinário, no sentido mesmo cristão, necessariamente não espírita, porque os espíritos não são espíritas, não é? E que tenha-nos, eu acredito que isso seja assim muito não difícil. Aqui para nós sim, mas lá, né, nesta outra realidade, não. Então, isto é possível, de nós um dia termos a felicidade de podermos ver esta exata cena, uma multidão do exército do céu descer e se juntar àquele anjo que estava dizendo aos pastores da chegada do Salvador. E atenção para o que vão dizer os anjos, porque esta multidão, ela vem louvando a Deus e dizendo, e agora quem diz em coro é esta multidão de anjos, e dizem: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Nós às vezes dizemos paz na terra aos homens de boa vontade, não dizemos? Mas não foi isso que os anjos falaram. Que os anjos estão fazendo um louvor a Deus. Então eles estão dizendo glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade de quem? Boa vontade de Deus para com os homens. E como se manifesta a boa vontade de Deus para com os homens? A chegada do Cristo. Esta é a forma como se revela a boa vontade de Deus para com os homens. E aqui, então, há essa exaltação à sua glória. Ai, ai. Depois, no final, tendo tempo, eu respondo a sua pergunta, tá bem, Luciene? Se você me lembra no final. Não precisa lembrar. Vamos continuar. Então, ora, quando os anjos, tanto o que já estava, mais a multidão que chegou, quando os anjos se afastaram deles, dos pastores, em direção ao céu, então, eles desceram e depois se elevaram, não é? Os pastores disseram entre si, até que não estavam tão mal, conseguiam falar, não é? Não estavam em choque suficiente para não falar, até falaram. Falaram entre si, percorramos até Belém. Por que até Belém? Porque ele falou que era na cidade de Davi. Percorramos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Quem é o Senhor? O Senhor é Deus. E é interessante, porque havia essa noção, e também houve lá, quando Gabriel fala com Maria, de que Gabriel é apenas um mensageiro de Deus. E também este anjo é um mensageiro de Deus. A mensagem não é do anjo, a mensagem é de Deus. E daí eles dizerem, este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer enviando seu anjo. Versículo 16. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Um detalhe interessante, coincidência. Depois de amanhã, aqui em Portugal, no Brasil, o Dia dos Pais é no segundo domingo de agosto, não é? Aqui em Portugal, o Dia dos Pais é no dia 19 de março, o dia de São José. Bonito, não é? Aqui é o dia de São José. Terça-feira, agora, depois de amanhã,
aqui em Portugal é o Dia dos Pais, porque é o dia de São José. Aqui, destaque feito e homenagem justa a São José. Ou nós chamamos de José, mas é isso. Regina está dizendo, deixem o like. Obrigada, Regina. Versículo 17. Após terem visto quem? Jesus, né? O Cristo, Salvador, na manjedoura, conforme o anjo havia dito. Após terem visto, divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança. Então, eles saíram dali e saíram a divulgar, não só o que viram, quanto depois o que viram, no caso do anjo, e depois a confirmação do que o anjo lhes disse, com o fato de terem encontrado o bebê na manjedoura em Belém. Versículo 18. E todos os que ouviram admiraram-se com o que lhes disseram os pastores. Os pastores ganhariam alguma coisa em mentir? Né? Dinheiro, fama? Não. Pessoas simples. Não foi levado a pessoas doutas. Foi levado aos simples, que simplesmente saíram a divulgar. Muito ainda também impactados com tudo isso. E tudo que viveram, foram dar o seu testemunho, muito provavelmente impregnados de emoção. Maria, agora vem aqui no versículo 19, diz assim: Maria, contudo, guardava todas estas coisas, refletindo em seu coração. Olha, como é que Lucas podia escrever um versículo desse? Como é que ele poderia saber o que se passava no coração de Maria? É o tipo do versículo que só poderia ser escrito se tivesse sido reportado pela própria Maria, dizendo o que se passava no seu próprio coração. Ela, então, guardava. Por quê? Ela estava surpresa com o que os pastores viram, disseram. Eles não viram ou disseram nada diferente do que ela já não houvesse visto e ouvido. Afinal, ela mesma viu um anjo do Senhor, Gabriel, aquele que está diante de Deus. Ele mesmo diz isso a Zacarias, não é? Então, quer dizer, ela viu Gabriel e escutou de Gabriel exatamente tudo o que o anjo disse também aos pastores, tratando Jesus como o Salvador. Mas ela não fazia o quê? Alarde, manteve-se discreta. Versículo 20. E os pastores retornaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. Então, eles seguiram exatamente o quê? As instruções do anjo. Seguiram exatamente as instruções do anjo, fizeram o que Maria, claro, cada um recebeu uma coisa a realizar. Então, ponto para Maria, ponto para Maria, ponto para os pastores, ponto para os pastores. Quem não levou o ponto foi Zacarias, que teve que amargar a mudez até o filho nascer. Vejamos, então, por isso que quando nós desencarnarmos, não é? Chegarmos lá no mundo espiritual, e os bons espíritos não são anjos, são os bons espíritos que cuidam de nós, mas já são totalmente, absolutamente merecedores do nosso pleno respeito, não é? E aí eles falam e nós ficamos o quê? Vamos discutir, vamos discordar, não é bem assim, não foi bem isso que aconteceu, vocês estão enganados. Não, prove-me lá que foi isso. Nós olhamos, dizemos o quê? Abaixamos a cabeça muitas vezes, porque é melhor não dizer nada, não é? Se alguma coisa assim, E concordamos. Concordamos, sim, senhor. Não sei o que, sim, senhor. Né? Pronto. Justo, se não entendermos, perguntarmos? Claro, Maria não entendeu e perguntou. E foi esclarecida. Zacarias não queria esclarecimento, ele queria provas. Aí é diferente.
Aí já é um outro departamento, né?